agora nós vamos cuidar mais ainda da nossa saúde, né? Psicológico, né? Quando se fala em psiquiatria, nós buscamos a fundo uma profissional que pudesse orientar o público do jeito certo. E ela é incrível, visitei a clínica maravilhosa. Eu tô falando da doutora Karine Cunha, uma salva de palmas para ela. Seja bem-vinda, doutora. Fique à vontade. Doutora, tivemos aí vários relatos, né? Quando se fala em depressão, hoje ainda está mais aberto ao público falar sobre depressão, né? Que as pessoas começaram a entender que realmente é uma doença, não é uma frescura, não é verdade, doutora? Quais são os sintomas, por exemplo, de uma depressão? Então, a depressão, ela é, na verdade, um conjunto de sintomas, né? Eu vou falar um pouquinho de quais são os sintomas principais. Então, nós temos, por exemplo, tristeza, nós temos desânimo, nós temos falta de prazer nas atividades do dia a dia, tem também alterações de sono, alterações de apetite, falta de energia, cansaço excessivo, que mais? Dificuldade de concentração, dificuldade de memorização. E nos casos mais graves, pensamentos suicidas, né? Ideação suicida e pensamentos suicidas, né? E muitas pessoas ainda acham, infelizmente, que depressão é frescura. Só que não é. Depressão é uma doença e ela precisa ser diagnosticada e ela precisa ser tratada. Cada depressão é um sintoma ou é tudo? Não, a depressão ela é um conjunto de sintomas. Mas não necessariamente a pessoa precisa ter todos esses sintomas para a gente fazer o diagnóstico de depressão. E cada pessoa possui a depressão, possui a predominância de alguns sintomas sobre os outros. Então, por exemplo, nem todas as pessoas que têm depressão têm tristeza. Poxa. Tem pessoas que têm depressão, mas elas têm irritabilidade, né? Elas têm apatia, elas têm muita falta de energia, não conseguem trabalhar, não conseguem sair de casa, não conseguem sair da cama. Isso é um dos fatores, né? Mas quando a pessoa descobre, geralmente já tá na depressão lá em cima, né? Isso que é o ruim. Em geral, os pacientes me procuram, eles já estão num processo de depressão leve para moderada. Leve para moderada. Por quê? Porque as pessoas sempre acham que elas conseguem lidar com isso sozinhas. Elas acham que se elas tirarem férias, né, se elas mudarem alguma coisa no dia a dia delas, elas vão conseguir tratar a depressão. Poxa. Mas não vão, porque é uma doença. Uma doença é complicado e você precisa cuidar, e a família dessa pessoa também precisa entender que ela está passando por uma depressão. Como é tratado isso, doutora? Como que é o tratamento da depressão? Então, o tratamento, nós utilizamos medicamentos chamados antidepressivos, né? São medicamentos de tarja vermelha, portanto, eles não provocam dependência. As pessoas têm uma ideia de que toda medicação psiquiátrica provoca dependência, e isso não é verdade. Tá? Legal. E hoje, graças a Deus, a gente tem muitas opções medicamentosas, né? E medicamentos que provocam muito menos efeitos colaterais, porque os medicamentos antigamente, eles provocavam muitos efeitos colaterais e as pessoas abandonavam o tratamento. Né? Logo no início? Logo ou no era início. Um vício que a pessoa tinha pelo medicamento? Não, na verdade é assim, os efeitos colaterais, eles aparecem sempre nos primeiros dias do tratamento. Certo. Então, qual é a tendência da pessoa? A pessoa já está se sentindo mal e ela toma uma medicação e começa a ter efeitos colaterais, a tendência é ela abandonar o tratamento. Poxa. Mas aí, o que eu faço? Eu sempre oriento, eu falo, olha, os primeiros dias você vai ter algum desconforto, né? Cada medicação tem o seu perfil de efeitos colaterais, eu explico, mas falo que isso vai passar. E o efeito terapêutico demora uma média de 2 a 4 semanas. Então, de fato, é uma medicação que ela demora um pouco para fazer efeito. Poxa, quase metade do mês, mais um pouquinho da metade. Aí, o que acontece? As pessoas abandonam o tratamento, é muito comum abandonar. Poxa vida, é complicado. Também existe aquela síndrome do pânico, né, que as pessoas têm. Sim. O que seria essa síndrome do pânico? Então, a síndrome do pânico é uma outra doença que eu também atendo muito no meu consultório, né? Na verdade, a depressão e a síndrome do pânico são as doenças que eu mais atendo. Como é que é uma crise de pânico, né? É uma crise súbita, de um desconforto muito grande e também um conjunto de sintomas. Então, eu vou dar aqui o exemplo dos principais sintomas, né? A gente tem taquicardia, que é o coração disparado, falta de ar, sensação de morte, aperto no peito, dor no peito, desconforto no abdômen,
Tem pacientes que têm o que a gente chama de parestesias, que são formigamentos, né, nos membros inferiores, nos braços. Às vezes anestesia, então a pessoa tem a sensação de que ela não está sentindo as pernas, não está sentindo os braços. Medo de enlouquecer, medo de morrer. É uma crise muito súbita, né? Em geral, ela tem um pico aí em 10, 15 minutos e depois ela vai diminuindo lentamente. Mas a pessoa que é acometida pela crise do pânico, ela tem a sensação que ela vai mesmo morrer. Então é muito comum ela procurar o pronto-socorro porque ela acha que ela está tendo um infarto. Isso vem de uma preocupação, acredito eu, de alguma coisa para ter essa síndrome, por exemplo? Na verdade, ela pode vir sem motivo algum, mas em geral a pessoa ela já está passando por alguma questão na vida dela. Né? Ela já está muito ansiosa, ela está passando por algum problema e ela começa a ter essas crises de pânico. Mas qual que é a notícia boa, né? As crises de pânico, elas respondem muito bem à medicação também. Como que é tratado na medicação? Por incrível que pareça, né? Embora seja um transtorno de ansiedade, a gente também trata com antidepressivos, tá? A gente não trata com calmantes. Por quê? Porque os calmantes, eles não tratam os sintomas ansiosos, eles só amenizam a ansiedade naquele momento. Portanto, também é um tratamento mais prolongado, assim como na depressão. Mas não significa que a pessoa vai fazer tratamento o resto da vida dela. Sim, com Ela certeza. vai tratar por um período de tempo e depois a gente vai acompanhar essa pessoa e a gente vai ver a necessidade dela dar continuidade ao tratamento ou não. Nossa, é interessante, né? Porque as pessoas, elas não entendem, muitas falam que nunca vai passar por isso, mas qualquer um pode passar por isso, né? Olha, doutor? qualquer um, qualquer idade, qualquer nível socioeconômico cultural. E é muito comum atender um paciente que chega para mim e fala: olha, doutor, eu achava que isso era frescura. E hoje eu vejo que definitivamente não é, eu não estou conseguindo trabalhar, eu não estou conseguindo interagir com os meus familiares, eu não consigo mais me encontrar com os meus amigos. Então, assim, é uma doença e pode acometer qualquer pessoa. Todos nós estamos sujeitos, né? Uma dúvida do pessoal também, decorrente, doutor, eles confundem muito psicologia com psiquiatria. Qual a diferença disso? Então, o psiquiatra, ele é médico, Certo. tá? Então, a gente faz 6 anos de medicina e depois a gente presta uma prova, que é a residência médica, e a gente faz mais 3 anos só de psiquiatria. Então, o nosso tratamento, o enfoque é mais medicamentoso. Certo. Já o psicólogo, ele faz uma faculdade de psicologia, né? E depois ele se especializa, tem várias linhas de tratamento, né? Só que lembrando que o psicólogo, ele não pode passar medicação. Exatamente, o psicólogo, ele trata, né, os pacientes, ele faz terapia, ele trata de questões emocionais, mas a parte de medicação somos nós que É o tratamos. psiquiatra. Então, as pessoas têm que tirar da cabeça, vai num psiquiatra. Não é só pessoas com problemas mentais que vão num psiquiatra. Existem diversos temas e que só o psiquiatra consegue resolver. Não adianta, né, doutora? Exatamente, inclusive acontece às vezes o paciente chegar até meu consultório e de repente ele não precisar de medicação. Olha aí, ó, que legal. Aí eu viro para ele e falo: olha, eu sugiro você procurar uma terapia para você tentar resolver suas questões, o que você está passando atualmente, mas neste momento você não precisa de medicação. Poxa, eu quero te agradecer muito. Imagina, eu que agradeço. Te dizer que foi uma honra estar no seu consultório. Você é super alto astral. Obrigada. Fez uma consulta lá. Sério, dá até vontade de você fazer consulta semanalmente, porque você começa a abrir para a doutora, né, o seu dia a dia, tudo, e começa até a melhorar no seu dia a dia, né, profissional, empresarial. Isso é muito legal, né, doutora? É bem tranquila a consulta, na verdade. É mais um bate-papo, né? Com certeza, né? E, claro, né? Precisa se cuidar com medicamentos. Quem pode passar o medicamento é um psiquiatra. Então, vá no profissional correto. Rede social, doutora? @psiquiatra Karine Cunha, Karine com K. Muito fácil, tá aparecendo aqui no GC. Se a doutora permitir, né? Ainda hoje aqui nesse domingo, se você puder depois do programa atender esse público de casa que vai estar mandando mensagem no Instagram, é legal. Continua essa consulta. Posso tá sim. bom? Doutora, obrigado. Uma salva de palmas para a doutora Karine Cunha. Gregory, acompanha ela com a gente.